bem-vindos ao Congresso de Gestão Empresarial, que nesse primeiro congresso tem discutido questões de interdisciplinaridade. Então, os temas aí foram questões ambientais, empreendedorismo e coube a mim, né, falar para vocês nessa noite sobre a comunicação. Comunicação uma palavra vem do latim, comunicare, que significa tornar comum alguma coisa. Além de que comunicação é muito importante, dizer que comunicação é tornar comum, não é tão simples assim. Tornar comum o que a gente quer dizer e tornar isso capaz de não gerar o mínimo possível de tensão, não é nenhuma tarefa fácil. E se é importante em todas as outras esferas da experiência humana, eu quero me deter especificamente à comunicação. A comunicação no âmbito organizacional, empresarial, e seus desdobramentos dessa comunicação no que se refere à comunicação também como uma estratégia de marketing pessoal. Vamos pensar um pouco o que mudou na contemporaneidade em relação à comunicação. E como essas mudanças, essas transformações na sociedade moderna alterou também a concepção que as empresas têm da comunicação e a necessidade que elas tiveram de se ajustar, pensando aí novas estratégias para estabelecer aí suas comunicações. A primeira dessas questões que eu levanto é aí dizer que é necessário perceber a comunicação no âmbito mais abrangente por conta das transformações sociais. As transformações advindas das novas tecnologias, das novas demandas do mundo contemporâneo, exigiu, obviamente, novas formas de se comunicar que fossem mais eficientes, que produzissem menos ruído possível e que provocassem menor tensão e menor desgastes. Também é óbvio que esses novos âmbitos de comunicação também expõem as fragilidades. Quer dizer, uma empresa que não se comunica bem, que pode ter algum problema, ela sabe que em questões de segundos ela pode estar espalhada as notícias sobre ela, as informações sobre elas em questões de segundos no mundo inteiro. Os desgastes em termos da comunicação, os prejuízos podem ser imensos, enormes para uma empresa. E isso fez com que as empresas começassem a se preocupar, as organizações, as instituições, começassem a se perguntar ou a se preocupar com estratégias de gestão da comunicação no âmbito empresarial. Segundo aspecto é que a comunicação é um processo social básico. Não há nenhuma possibilidade de estabelecer relações humanas que não seja através de alguma forma de comunicação. Além de ela ser um processo básico porque é elementar, todas as nossas demandas pessoais, organizacionais, afetivas e todas as outras que pudermos pensar, elas se concretizam, se materializam em alguma forma, em algum instrumento de comunicação. Lidar com isso, ou saber gerenciar de maneira racional, de maneira tangível, esses fluxos de comunicação, é uma necessidade fundamental. Quanto melhor é o domínio que se tem desses instrumentos, as tensões em relação à comunicação e os problemas serão cada vez menores. É óbvio que para acontecer aquilo que se pretende, se comunicação é tornar comum, eu tento tornar comum, porque se eu tornar comum, eu tenho menos problemas, né? Mas, embora isso não seja o que de fato acontece. Na maioria das vezes não conseguimos tornar comum o que queremos e quando isso não acontece, os prejuízos são imensos. O terceiro aspecto é o poder das novas tecnologias de comunicação e da informação e da mediação das transformações políticas, econômicas e sociais. Quer dizer, quando as instituições, as organizações percebem as transformações advindas da tecnologia, elas precisam fazer uso dessas novas tecnologias para intensificar esses fluxos de comunicação, internamente, externamente,
de tal modo que elas consigam dialogar com seus públicos, e aí ela precisa ampliar essas demandas, ela precisa encontrar esses espaços e esses instrumentos de comunicação que permita a essas instituições maior abrangência, maior proximidade, conhecer os perfis de seus clientes, os perfis de seus funcionários, dos seus fornecedores, o diálogo que ela precisa estabelecer com a sociedade, que precisa estabelecer com o governo, né, com as questões institucionais, com as outras instituições, e ela precisa alinhar-se a isso. E as grandes empresas têm cada vez mais investido em sistemas eficientes de quê? De comunicação. Outro aspecto é o papel dos profissionais de comunicação frente aos desafios da contemporaneidade. Então, esses profissionais, a partir da década de 70, eles começam a ganhar visibilidade. Jornalistas, relações públicas, o pessoal da área de propaganda, o pessoal do marketing, o pessoal da área de comunicação, de letras, vão ganhar mais espaço no sentido de formar um conjunto de profissionais que vão pensar em todas as demandas da comunicação. E as organizações percebem que precisam alinhar todos esses profissionais como uma estratégia. Ela não é apenas uma necessidade do ponto de vista das organizações. Se comunicar bem é uma estratégia que vai gerar resultados positivos para a instituição. Então, esses profissionais começam a aparecer. Aí, década de 70, aí as organizações estavam muito preocupadas apenas, quero vender meu produto, era o que nós chamamos de comunicação mercadológica, eu vou vender meu produto, havia uma certa supremacia, ali poucos produziam, então ele estava pouco preocupado com o cliente, pouco preocupado com o fornecedor, pouco preocupado com a comunidade, e os processos de desenvolvimento trouxeram outras demandas. Agora não tem uma única empresa que produz sabão, tem várias, e todas elas de alguma forma precisam convencer os seus públicos de que produz o melhor sabão, que apresenta esse sabão em pó da melhor maneira possível e que tem que se aproximar de todos esses públicos. E é um desafio, Quem fizer isso melhor, quem investir melhor, é claro que vai ter um retorno e um reconhecimento, vai fixar uma marca, vai fixar uma certa supremacia em relação aos seus produtos. Outro aspecto, então, isso configura o que nós chamamos de uma nova percepção em termos de comunicação. E essas percepções se dão exatamente por conta dessas 4 dimensões. São novas tecnologias que vão exigir uma nova empresa, que exige uma nova ordem. As fronteiras, elas se abrem, você tem os processos de internacionalização, de globalização, e eles precisam aprender a dialogar com públicos mais próximos, públicos distantes, de outras culturas, com outras demandas. Novo ambiente empresarial. Agora, todas essas transformações exigem novas posturas. Não é uma empresa nova que se insere numa nova ordem política, uma nova realidade mundial, aberta, extremamente competitiva, volátil, num ambiente empresarial dinâmico, aberto, competitivo. As empresas estão preocupadas também com isso, há uma competição, ela precisa também se inserir dentro disso, e essas novas tecnologias aí trazendo novas possibilidades. Então, os paradigmas mudam, e em todos eles só existe uma possibilidade de estabelecer esses processos, de novas formas de quê? De comunicação, nova forma de dialogar com todos esses públicos e essa complexa rede que se estabelece aí. Bem, diante de tanta novidade, nova ordem, nova empresa, novas demandas tecnológicas, é lógico que você tem que pensar que ela vai ter que se organizar também seus modos de se comunicar. E o interessante é que elas descobriram, as organizações descobriram que essa comunicação, ela precisa ter 2 aspectos na sua constituição. Primeiro, ela precisa ser integrada. Esse integrado quer dizer, o pessoal do marketing precisa dialogar com o pessoal da comunicação interna, que por sua vez precisa se comunicar com o pessoal da administração, que se comunica com o pessoal da ouvidoria, que precisa dialogar
com o pessoal, com as instituições, com a comunicação social, e agora ela sabe que esses fluxos de comunicação, elas precisam ser integrados. Então a comunicação é um sistema planejado para produzir o resultado, claro, fidelização dos clientes, a fidelização dos funcionários e como ela vai conseguir isso. Chamamos isso então de comunicação integrada. E ela é integrada porque ela tem um perfil que chamamos de uma comunicação estratégica. Ela é uma estratégia de garantir o que? Seu percurso, sua visibilidade. Então isso é muito importante pensar que a comunicação na contemporaneidade é vista sempre como uma estratégia. E depois, quando eu mais à frente falar sobre o marketing pessoal como estratégia, ele também é utilizar as possibilidades individuais de se comunicar como uma estratégia para estabelecimento de sua marca. A empresa também entende isso. Ela precisa estabelecer uma comunicação em todos os níveis, porque isso vai garantir que ela estabeleça a sua marca. E ela sabe que todos os segmentos precisam estar alinhados. Se ela trata mal os funcionários, ou se ela não dialoga com os clientes, né? Imagine lá os problemas que tem, não tem um canal de ouvir o cliente, não tem ouvidoria, o serviço de atendimento ao cliente, ela sabe que essas coisas aparecem, né? Tem aí o Reclame Aqui, tem um monte de tal que coloca em evidência as empresas que não dão importância ao cliente, as empresas que não estão preocupadas em respeitar os direitos do cliente. Isso é ruim para a imagem das empresas. Então isso é importante, novas posturas e novos enfrentamentos. Essas novas exigências vêm da opinião pública, da sociedade. Então a empresa está lá num lugar que é uma empresa de cosmético, ela sabe que ela tem problemas com questões ambientais. Se ela trabalha com cosmético, trabalha com produto químico, por sua vez, a possibilidade de destruição do meio ambiente é maior. Então ela não quer ser vista, obviamente, como uma empresa que destrói o meio ambiente. O que é que ela faz? Ela vai lá e investe em questões ambientais. Então ela diz que trabalha aí para uma reserva, ela apoia projetos de preservação ambiental, porque ela precisa dialogar. Ela não está dizendo, olha, eu vendo o meu produto e a sociedade que está aí, nós não estamos preocupados com nada disso. Ela sabe que a opinião pública é importante. E aquilo que afetar a opinião pública e a imagem que tiver, isso pode, obviamente, trazer prejuízo também para quem? Prejuízo para a empresa. E aí ela precisa planejar estrategicamente a comunicação nas organizações e administrar os relacionamentos com os públicos. Que públicos? Ela entende que o público agora não é só o cliente. O funcionário é o público dela. A comunidade onde a empresa está, a instituição está inserida, também faz parte de seu público. Ela sabe também que as associações, os sindicatos, o governo também faz parte de seus públicos. E aí tem uma série de questões que ela observa e essa opinião pública, como vai administrar isso? Por isso que ela está aí dizendo que você tem o Itaú, por exemplo, que vai lá e diz o que eu vou fazer uma campanha de contar histórias, dar livros para contar histórias para pessoas. Perguntando, por que alguém está fazendo? O cara trabalha com questões do banco e ele está preocupado com isso. Claro que ele está dizendo o quê? Eu não sou apenas uma empresa que está preocupado com questões financeiras. Estou preocupado com o quê? Com a formação cultural do povo brasileiro. Então é uma forma dela dizer o quê? Eu crio uma rede de diálogos, né, de informações que vão garantir esse tipo de resposta. E aí vem esse outro aspecto, que é a valorização da dimensão institucional. As empresas estão preocupadas em reafirmar sua missão, sua visão e seus valores, que vão constituir o que nós vamos chamar de identidade organizacional. Bem, o que seria então essa identidade? Porque ela precisa se comunicar bem, porque ela precisa criar essa identidade. O que seria então essa identidade? Primeiro aspecto que vamos considerar. Ela refere os valores básicos, as características atribuídas a uma organização pelos diferentes públicos. Identidade. É o autorretrato da organização, é como ela gostaria de se ver.
Então ela dizer, olha, nossas políticas, nós vamos lidar muito bem com dizer que respeitamos os clientes, que temos todos os canais de diálogo com funcionários, com clientes, com fornecedores, com o governo, porque queremos estabelecer e fixar na cabeça dos nossos interlocutores, diversos públicos, nosso autorretrato, essa percepção, como nós gostaríamos de ser vistos a partir dessa comunicação. É a manifestação tangível da personalidade da empresa, reflete e projeta a real personalidade da organização. Isso é sua identidade. Então é o que ela diz, olha, nós somos uma empresa, nós definimos isso, nossos valores são esses, nossa missão é esta. Em contrapartida, nós temos aí a imagem. Então, veja que a identidade é como todo o seu projeto de comunicação que ela faz, que ela diz, a partir nos nossos meios, instrumentos de comunicação, vamos construir nossa identidade. É como nós gostaríamos de ser vistos, né? Gostaríamos que eles nos percebessem. A imagem é como a organização é, de fato, vista e percebida por quem? Pelo seu público. Uma coisa é o que eu acho que eu sou. Outra coisa é o que o meu público acha que eu sou, né? Então, são duas coisas diferentes. Então, o que eu quero como projeto é minha identidade. Aquilo que minhas ações e que minha comunicação constrói na prática, vamos chamar isso de minha o quê? De minha imagem. A imagem, então, é fruto das ações, das estratégias que uma organização projeta. É uma visão subjetiva da realidade, porque o outro é o que ela objetivamente gostaria de ser percebida. A outra é o que, de fato, subjetivamente, ela é percebida por quem? Pelo funcionário. Ela diz lá o quê? Que ela respeita o funcionário, que o funcionário é tratado dessa forma, que ela está preocupada em dar para ele todas as condições que dê para ele segurança, respeito, tal. Isso é o que ela acha. Agora, o que é que o funcionário ele pensa da empresa? Isso é a sua o quê? Percepção subjetiva da instituição. E aí é o que vamos chamar de imagem organizacional ou institucional. É a representação de uma dada realidade, um instrumento intangível de alguém. É a soma de experiências que alguém tem de uma organização, ou de uma pessoa, né? Então, a soma de tudo que você faz, de tudo que você é, de tudo que você diz, vai criar a sua imagem. Então, claro que o ideal é que nossa comunicação conseguisse juntar a minha identidade com a minha o quê? Imagem. Nem sempre isso é possível, nem sempre isso acontece. Eu posso muito bem dizer, olha, eu sou honesto, não sou preconceituoso. E na prática, todo mundo sabe, na hora que você, de uma ação, de uma frase, de uma postura, diz o quê? Não é nada disso que ele diz que é. Na prática, as ações dizem que é o contrário daquilo que ele afirma como princípio básico. Isso é importante. Então, é importante que a gente perceba essa relação entre o que eu acho que eu sou, o que eu gostaria, né, de projetar e o que de fato a imagem é construída aí. Isso vai ser também importante no caso do marketing pessoal, né? O que eu penso de mim. Agora, o que de fato minhas ações levam a pensarem de mim, né? O que eu penso e o que pensam de mim. Bem, como se integra essa comunicação? Né? A Margarida Kunsch, lá da USP, lá da comunicação, ela diz que a comunicação organizacional é um mix que integra para que ela consiga se tornar uma estratégia que garanta fidelização, lucratividade, fidelidade o tempo dos seus públicos. Ela precisa trabalhar em uma relação que ela chama desse mix de comunicação, que são aí essas frentes que vamos chamar. A comunicação institucional, a comunicação interna, a comunicação dentro da comunicação interna nós temos a comunicação administrativa e a comunicação mercadológica. Quer dizer, na verdade são 4 frentes que precisam se integrar. Na comunicação institucional é aquela comunicação em que o projeto tem como finalidade projetar a imagem da empresa. Então, como é que ela pretende ser vista pela comunidade, pela sociedade.
E aí tem o pessoal de relações públicas, tem o pessoal que trabalha com essa área, que é aquele que vai trabalhar o marketing social, ela vai investir em projetos sociais, em esporte, em feiras de pesquisa científica, cultural, o que ela vai fazer aí. Temos a comunicação interna, que a interna é como a empresa resolve lidar com o pessoal, os funcionários, como ela dialoga com eles, como permite. Ligado a essa comunicação interna, temos aí a comunicação administrativa, que é, se nós pensarmos na comunicação interna como aquela comunicação no nível horizontal, entre os funcionários, e dentro da empresa nós temos uma outra comunicação que é vertical, ascendente, do funcionário para a administração, da administração para os funcionários. Então, aqui é um nível de comunicação que precisa ser muito saudável, senão a empresa transforma-se num campo de guerra, entre a administração e funcionários. E o último, temos aí a comunicação mercadológica, que é aquela que está preocupada em dialogar, obviamente, com o cliente, de fato. Com aquele que como vai vender o produto, como vai apresentar o produto, a questão aí entra a publicidade, promoção de vendas, exposição, marketing direto, merchandising, venda pessoal, que é aquela em que ela apresenta, de fato, o seu produto. Mas veja que modificou, até pouco tempo atrás, as empresas estavam preocupadas só com a questão mercadológica. Agora ela sabe que existem outras. Se o funcionário não estiver satisfeito, ele produz menos, ele fica mais doente, ele falta porque é muito chato, ele não está bem, não sou valorizado. Ela sabe que isso afeta o resultado final da empresa. Então ele precisa que todas essas frentes estejam alinhadas.